Eu sou o Gustavo e esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional. Bom, pessoal, o tema do vídeo de hoje é geopolítica das emoções, né? Nessa sériezinha que a gente busca entender e compreender um pouquinho melhor os impactos da forma como a gente vive o mundo, da forma como a gente interpreta o mundo e faz a nossa presença aqui, e como que isso está atravessado de questões geopolíticas também, né? Como que isso está representado com formas geopolíticas e de que maneira que isso surge e aparece também no nosso cotidiano. Então a gente já falou aqui sobre muros, a gente já falou aqui sobre o Covid, a geopolítica do coronavírus, mas a nossa ideia hoje é justamente tentar trazer um fenômeno que a gente está começando a perceber cada vez mais, não só nos governos, mas também na mídia, também em filmes, comentários, nesse fenômeno muito recente que são os jornalistas humoristas ou os humoristas jornalistas, né? E foi um desses vídeos que, na verdade, me deu clique para falar sobre isso. E o meu amigo Doug, né, o Douglas Gasparim, mandou um abraço para ele. É, ele que deu a ideia de fazer esse vídeo, então fazer em formato de vídeo sobre essa questão, né? O termo é um termo em inglês, né? Não dá para traduzir muito bem, enfim, em português, ou ainda eu não descobri uma tradução. Se você souber, coloca aí para a gente saber no comentário. Mas é o termo de whataboutism, né? Ou também a gente encontra isso como whataboutery, né? Essa ideia, né? Enfim, ou whataboutism ou whataboutery. Né? O que são essas duas coisas, né? Na verdade, isso é um neologismo, né, criado na década de 50 e na década de 60, que surgiu aí no período da Guerra Fria, justamente como um mecanismo muito utilizado, seja pelos Estados Unidos, seja pela União Soviética, durante os períodos de tensão que eles passaram durante esse período. Né? Claro que se a gente for procurar em inglês, né, a gente vai ver isso muito mais referenciado sobre o que a União Soviética fazia, mas na verdade a gente percebe, né, e depois eu quero falar um pouquinho de por que isso está de uma forma ou de outra voltando, a gente percebe que os Estados Unidos faziam muito isso também dentro da sua realidade. É, what about é uma pergunta, né, em inglês que tenta falar tipo, tá, mas e, né? What about a gente pode traduzir meio mal assim como tá, mas e, né? E por que isso? Porque na década de 30, começando ali na década de 30, mas avançando durante o período da Guerra Fria, na década de 50 e década de 60, ficou muito comum na União Soviética que críticas feitas ao regime fossem respondidas com um tá mais e, né? E isso ficou muito claro porque na década de 30 isso começa já com relação aos Estados Unidos, quando alguma crítica surgia, principalmente ao início do governo do Stalin, surgia a questão de que nos Estados Unidos se linchavam negros, então a pergunta é, tá, mas nos Estados Unidos eles lincham negros, né? Que realmente acontecia. Né? Depois, na década de 40 e na década de 50, a frase mudou para, tá, mas nos Estados Unidos eles enforcam negros, que é a questão, né, primeiro da KKK, né, da Ku Klux Klan, lá na década de 20, década de 30, os linchamentos públicos, que inclusive deram origem àquela música Strange Fruit, né, muito conhecida na versão da Nina Simone. Mas, e depois, né, com as leis de Jim Crow, com os enforcamentos, né, que aconteciam por parte também da Ku Klux Klan, mas de outros grupos, né, ficou muito comum falar, então, desse enforcamento de negros nos Estados Unidos. Só qual que é a grande questão, né, e por que isso era utilizado de uma forma ou de outra? Esse é um tipo de argumento que até na retórica, no discurso, na análise do discurso, a gente percebe e que tem uma construção muito interessante. Né? Qual que é essa proposta? Na verdade, é um tipo de falácia, né? Um tipo de argumento que eu uso meio que para confundir, né? Tanto a audiência quanto o oponente do debate. E em latim ele tem uma expressão, tem um nome, né? Que é o tu quoque, né? Quoque, provavelmente. Não sei, o meu latim não é muito bom.
Na verdade, eu não sei nada de latim. Mas o que significa esse tu quoque? Ah, mas você também, né? Então, quando alguém me argumenta alguma coisa, a minha resposta ao argumento é apontar alguma coisa da outra pessoa, da outra parte ou do outro grupo, que pode, de uma forma ou de outra, consistir aí numa tentativa de exterminar a reputação do outro. Como que se ao tentar exterminar a reputação do outro, eu esteja invalidando o argumento. Né? Então vocês percebem que, usando esse exemplo da União Soviética, a gente consegue perceber muito isso. A gente consegue perceber a tentativa de eliminar críticas, ou não necessariamente eliminar, mas de uma forma ou de outra desviar o tema, desviar a atenção do tema da crítica, né, em direção a uma acusação que não debate aquilo que está no cerne da discussão, né, que são as críticas e os problemas do regime. E eu usei esse exemplo da União Soviética porque é o que é o mais famoso, mas os Estados Unidos também faziam muito isso. E os Estados Unidos fazem isso de uma forma ou de outra até hoje. Porque esse é um argumento muito forte para você unificar apoio interno a um regime, a um sistema ou algum tipo de construção. Né? Então é bem interessante a gente perceber como que isso foi utilizado. Na época do macartismo isso ficou muito visível. Né? Tem alguns vídeos que eu uso com os meus alunos de geopolítica que fazem uma retórica, uma narrativa com relação aos Estados Unidos, ao sistema americano, econômico, político, como o melhor do mundo. A gente sabe que os Estados Unidos têm um patriotismo muito forte. E muito desse patriotismo foi construído nos últimos séculos com base nisso, tipo, tá, não, mas lá é pior, né? Aqui é melhor. E a gente está enxergando de uma forma ou de outra isso ressurgir. Porque nós estamos num momento muito interessante do mundo, né? Por quê? Porque nós estamos numa transição, a gente está observando de uma forma ou de outra uma mudança no sistema internacional. E essa mudança no sistema internacional ela está fazendo com que mudem-se políticas internas e políticas externas de vários países, né? Com algumas alterações bem interessantes e que dão impacto para nós, né, no nosso cotidiano. Então, eu falei daquele vídeo do John Oliver, né, que era sobre a situação dos uigures na China. Uma minoria muçulmana que está sofrendo, sim, limpeza étnica, que está sofrendo emprisionamento, né, enfim, várias tentativas pelo governo central de Pequim, que me lembra muito o que aconteceu com o Tibete, também algumas décadas atrás, né? Mas o que me chamou mais a atenção, na verdade, é o fato de que isso começa a aparecer na mídia dos Estados Unidos no momento em que o Donald Trump tenta criar de novo a figura do inimigo chinês. Nós vivemos isso aqui no Brasil, né, com a tentativa do antigo ministro da Educação, o Weintraub, de falar que o coronavírus é um vírus chinês. A gente vive isso com o Ernesto Araújo no Itamaraty, né? Nós estamos servindo mais ou menos como uma subsidiária da ideologia dos Estados Unidos, do Trump em específico, e a gente enxerga isso muito no governo do Trump, né? E agora eu desconfio que vai começar a surgir diversas discussões. Antes era Hong Kong, agora são os uigures, né? Porque me parece uma questão interessante de usar um fenômeno real, um fenômeno explícito, né? Só que de uma forma interessante de desviar a atenção da discussão. Justamente no momento em que nos Estados Unidos está se fazendo uma crítica muito aprofundada sobre o papel da polícia, em que o Donald Trump está adotando medidas assim severamente autoritárias de mandar a Polícia Federal direto para suprimir manifestações nos Estados Unidos, num período de reeleição, né, em que ele está apostando tudo para isso. Parece interessante que começam a surgir essas discussões sobre o que a China está fazendo em Hong Kong, o que a China está fazendo em Xinjiang, que é essa região dos uigures, mais localizada aí para o leste, para o oeste, perdão, do país, em direção ao Cazaquistão, Turcomenistão e tudo mais. Então me parece interessante que, e talvez seja uma tendência da gente cada vez mais ver esse whataboutism, né? Da gente ver justamente essa tentativa de acusações cruzadas, em acusações que de uma forma ou de outra vão impedir, né, ou vão desviar a atenção do debate e vão fazer com que eu não precise discutir os meus problemas internos, né?
Ah, mas em tal lugar é pior. Então a gente termina a discussão por aqui. Né? Então parece ser muito interessante e é um mecanismo muito forte de geopolítica das emoções. Bom, acho que era isso por hoje. Vou fazer um videozinho mais curto. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, alguma colocação, por favor, coloquem aqui nos comentários. Não esqueçam de se inscrever, de curtir, de compartilhar esse vídeo e mandar ideias para que a gente possa debater aqui no nosso canal. Tá bom, gente? Obrigado, viu? Até depois.